Meu professor de economia, História da Macroeconomia, episódio 6, Os pós-keynesianos. Uma definição mais habitual de pós-keynesianos, que acho que muita gente até que está vendo esse vídeo já ouviu falar, é de que os pós-keynesianos seriam os verdadeiros keynesianos, diferentemente dos keynesianos da síntese neoclássica e dos novos keynesianos, que seriam os keynesianos bastardos. Mas eu considero que, embora não seja completamente errada, é um pouco distorcida essa definição, porque essa definição assume um Keynes pintado de vermelho que não era exatamente o Keynes que realmente existiu. O Keynes que realmente existiu, que era simpatizante do Partido Liberal e não do Partido Trabalhista Britânico, que era discípulo de Alfred Marshall. Eu acho que o mais adequado seria dizer que os pós-keynesianos são economistas de esquerda que recuperaram algumas contribuições da teoria geral do emprego dos juros da moeda de 1936, contribuições essas que foram negligenciadas pelos keynesianos da síntese neoclássica e pelos novos keynesianos, e muitos deles ainda aproveitam contribuições de outros autores heterodoxos, como o Marx, o Schumpeter, os estruturalistas latino-americanos. E acho que outra coisa que é importante dizer é que o próprio Keynes podia ser rotulado como um novo keynesiano nos anos 20, porque nos anos, quando Keynes escrevia de crises nos anos 20, ele ainda tratava as crises como resultado de rigidez de preços. Aí nos anos 30 que dá para dizer que o Keynes realmente teria virado assim, um pós-keynesiano, quando ele passou a abordar mais o problema da demanda efetiva. E até agora, nessa sequência de vídeos de história da macroeconomia, eu abordei a história da macroeconomia mainstream, começando com a síntese neoclássica, depois passando pelos monetaristas, depois pelos novos clássicos, depois pelos novos keynesianos e finalmente a nova síntese neoclássica. Agora, finalmente, chegam aos pós-keynesianos, que é uma abordagem que não é nem ortodoxa nem mainstream, ou seja, é uma abordagem heterodoxa e dissidente. E é importante, até já fiz um vídeo sobre isso, é bom que quem tiver interesse em mais detalhes, volta nos vídeos anteriores do meu canal, que é a divisão ortodoxo, heterodoxo, não é a mesma coisa que divisão mainstream e dissidente. Uh, os pós-keynesianos, eles, assim, a divisão ortodoxo e heterodoxo tem mais a ver com a forma de fazer ciência, e a divisão entre mainstream e dissidente tem mais a ver com o prestígio que cada abordagem tem. Aí, os pós-keynesianos, eles não são ortodoxos, porque os modelos dos pós-keynesianos dão preferência a ter maior realismo nas premissas, diferentemente dos ortodoxos, que não ligam para o realismo das premissas. E também os modelos dos pós-keynesianos rejeitam a hipótese do indivíduo perfeitamente racional que está otimizando sempre. E rejeita a ideia de que analisar fenômenos da sociedade é simplesmente analisar decisões de uma soma de indivíduos. Como todo heterodoxo, os pós-keynesianos consideram que a sociedade é mais do que uma mera soma de indivíduos. E aí também normalmente é que existe essa confusão da divisão entre ortodoxo, heterodoxo e mainstream e dissidente, porque normalmente o mainstream é ortodoxo, embora o mainstream está ficando cada vez mais amplo e tendo até algumas abordagens diferentes, um pouco diferentes da ortodoxia, mas
De qualquer forma, os pós-keynesianos não são mainstream, e os pós-keynesianos não são mainstream porque o pós-keynesianismo não está presente nas faculdades de economia das universidades com maior prestígio no mundo. Os pós-keynesianos não publicam nos journals com maior prestígio no mundo, por exemplo, o Journal of Post-Keynesian Economics, o Journal of Cambridge Economics, todos esses, a Revista Brasileira de Economia Política, a Economia e Sociedade, todos esses journals não estão entre os 50 mais bem pontuados do mundo. E também os pós-keynesianos não recebem os prêmios de maior prestígio. Nenhum pós-keynesiano até agora recebeu o prêmio de economia em memória de Nobel, vulgarmente conhecido como Prêmio Nobel de Economia. Os vencedores que estão um pouco mais próximos dos pós-keynesianos são o Joseph Stiglitz e o Paul Krugman, embora eles ainda sejam novos keynesianos com pequenas afinidades com os pós-keynesianos. E como eu disse, quem não é mainstream não está nas faculdades de maior prestígio, não publica nos journals de maior prestígio, não recebe os prêmios de maior prestígio. E vocês sabem o que acontece com quem não tem prestígio. Quem não tem prestígio come choquito. Bom, agora falar um pouco da história dos pós-keynesianos. Houve, na verdade, dois. O pós-keynesianismo não é uma abordagem homogênea, existem duas linhagens ou duas correntes principais do pós-keynesianismo e houve um desenvolvimento paralelo entre elas. Uma delas, a partir de Cambridge, na Inglaterra, desde os anos 30, quando o próprio Keynes estava vivo, ou seja, com parte de influência do próprio Keynes, e aí os mais influentes, todos esses que já lecionaram em Cambridge, foram a Joan Robinson, o Kalecki, o Sraffa e o Caldor. Aí essa corrente surgiu principalmente sob a influência desses autores. Aí nos anos 70, nos Estados Unidos, surgiu outra vertente ocorrente do pós-keynesianismo, sob a liderança do Paul Davidson, do Alfred Eichner e do Edward Nell, quando eles criaram o Journal of Post-Keynesian Economics. Foram eles que deram o nome de pós-keynesianismo, porque posteriormente esses aí de Cambridge passaram a ser chamados de pós-keynesianos também, mas quem deu o nome de pós-keynesiano foram esses aí da turma do Paul Davidson. E tanto que o próprio Paul Davidson acha que só a corrente dele dá para ser chamada de pós-keynesiano, que ele acha que esses aí de Cambridge são só uma variação da síntese neoclássica, mas isso é uma coisa que só o Paul Davidson acha. Há um maior entendimento entre os pós-keynesianos que todos esses devem ser chamados de pós-keynesianos. E aí, independentemente das diferenças entre as correntes do pós-keynesianismo, o que tem em comum entre eles, o que todos acham que a produção é determinada pela demanda agregada, ou seja, o gasto que determina a renda e não a renda que determina o gasto, e que é resultado das decisões de consumo das famílias e de investimento das empresas, e que não tem nenhum motivo para que essa produção determinada pela demanda esteja num nível de pleno emprego. E a produção pode estar no nível abaixo de pleno emprego, porque tanto as famílias quanto as empresas podem preferir reter moeda e não gastar toda a renda. E um dos motivos para quererem reter moeda é a incerteza em relação ao futuro. Aí quando estiver num momento com um futuro mais incerto, com maior pessimismo, os agentes econômicos vão preferir reter mais moeda e aí consumir menos, investir menos e aí acabar tendo menos produção e menos emprego.
Aí, por causa desses motivos, é possível haver insuficiência de demanda, ou seja, ter demanda baixa, mesmo se os preços e os salários forem perfeitamente flexíveis. E alguns consideram que pode ficar até pior se os preços e os salários forem flexíveis. Aí isso já é essa que já é a grande diferença dos pós-keynesianos para os chamados keynesianos bastardos, porque os keynesianos bastardos acham que a rigidez de preços é uma das causas do possível equilíbrio com o desemprego, aí já os pós-keynesianos acham que isso pode acontecer mesmo com um preço flexível. E também assim, como eu já falei nos vídeos anteriores, tanto os keynesianos bastardos, como os que são os da síntese neoclássica e os novos keynesianos, consideram que a demanda agregada é relevante para determinar o produto no curto prazo, mas não no longo prazo. Aí já os pós-keynesianos acreditam que a demanda agregada tem impacto no produto até no longo prazo. Aí, em relação à orientação política dos pós-keynesianos, eles são a favor de um capitalismo, mas um capitalismo que tem um Estado que preserve a demanda agregada para evitar problema de insuficiência de gasto das famílias e das empresas. E também para redistribuir renda, não apenas porque uma distribuição de renda menos desigual já é uma coisa boa por si, mas também porque redistribuir renda vai estar ajudando a fomentar a demanda agregada, porque as classes mais baixas têm maior propensão a consumir do que as classes mais altas. Aí, quando tributa mais as classes altas e transfere a renda para as classes mais baixas, vai ter mais consumo e mais demanda. Ou seja, eles são, assim, os pós-keynesianos são favoráveis a um capitalismo com um estado de bem-estar generoso e onde tem o modelo econômico e social que mais parece com o que os pós-keynesianos defendem é nos países nórdicos, mas por incrível que pareça, não tem muito pós-keynesiano lá nos países nórdicos. Aí, como eu falei, tem duas correntes diferentes de pós-keynesianos. Uma delas é a chamada corrente norte-americana, porque aqui surgiu nos Estados Unidos nos anos 70, embora tenha gente de outros lugares, como inclusive no Brasil, como eu vou falar daqui a pouco. E, e também essa corrente também recebe o nome de pode ser chamado tanto de pós-keynesianos norte-americanos, como também os pós-keynesianos financeiros, os pós-keynesianos marshallianos, ou os pós-keynesianos fundamentalistas, porque esses pós-keynesianos procuram recuperar mais a leitura original do próprio Keynes, de 1936, e resgatar o que ele escreveu. Aí o Keynes, em 1936, ele não assumiu a existência de rigidez de preços, aí também esses pós-keynesianos não trabalham com a hipótese de rigidez de preços. Aí eles são chamados de fundamentalistas exatamente porque eles querem reproduzir ao pé da letra o que o Keynes escreveu, ou também de Marshallianos, porque assim, o Marshall, que era aquele microeconomista no início do século XX, o professor de Keynes, o Marshall, que não assumia rigidez de preços, assumia mercados com preços flexíveis, e também e aí esses pós-keynesianos eles dão mais importância para discutir os motivos que fazem os agentes desejarem arreter moeda, como a incerteza faz os agentes desejarem mais arreter moeda, e aí como tudo pode estar ligado a crises do sistema financeiro e como as crises do sistema financeiro podem ter impacto na economia como um todo. Aí também por isso que eu falei, eles são chamados de pós-keynesianos financeiros. Aí os nomes mais conhecidos dessa corrente é o do Paul Davidson, do Alfred Eichner, do Edward Nell, da Victoria Schick, da Sheila Dow, do Hyman Minsky, do Ian Kregel e também dos brasileiros Fernando Cardim de Carvalho e o David Ekesh. E todos esses que eu falei que estão na foto. E também, mesmo essa corrente, não é um grupo monolítico, tanto que o Minsky, que é um deles, diferentemente dos outros,
ele achava bastante importante a obra do Kaleck. Então, aí a outra corrente é a corrente de Cambridge, que também pode ser chamada, às vezes é chamada de corrente europeia, porque vamos lembrar, apesar de alguns até esquecerem, Cambridge fica na Inglaterra e a Inglaterra faz parte da Europa, e também na Itália foi bastante, surgiu gente com contribuição importante. Aí e também essa escola, essa corrente, apesar de ser chamada dos pós-keynesianos europeus, não tem só europeu, tem norte-americano também, tem até mesmo brasileiro, como eu vou falar depois. E aí essa corrente, diferentemente dos americanos, esses aí assumiam a rigidez, que existia rigidez de preços para fazer os modelos. Eles consideravam que podia ter equilíbrio com desemprego, independentemente de rigidez de preços, não considerava que, diferentemente dos novos keynesianos, eles não consideravam que rigidez de preços era causa de equilíbrio com desemprego, mas eles, apesar disso, eles consideravam que rigidez de preços existiam. Aí esses aí fizeram muitos modelos sobre a influência do markup das empresas que acontecia no mercado com rigidez de preços, a influência do markup sobre a distribuição de renda, que assim, o markup determina a margem de lucro, que tem impacto sobre a distribuição de renda, e o impacto da distribuição de renda sobre a demanda agregada, como eu falei, e essas coisas estão ligadas, porque as classes mais baixas consomem um percentual maior da renda do que as classes mais altas. E até um famoso pós-keynesiano que escreveu um livro-texto sobre os pós-keynesianos e o primeiro capítulo contou a história dessa escola de pensamento foi o Marc Lavoie. E ele até não tratou essa corrente como um grupo único, ele chegou a desmembrá-la entre os Kalekianos, os Israfianos e os Caldorianos, porque, como eu falei, influenciado obviamente respectivamente por Kalec, Israfa e Caldor, mas até para simplificar, eu estou falando de todos esses aí como uma coisa só. É, e aí, entre os pós-keynesianos da corrente de Cambridge, mais importantes, muito importantes atualmente, coloquei as fotos até, tem o Amitabh Dutt, o Steve Fazari, o Malcolm Sawyer, o Eckhard Heine, o Engelbert Stockhammer, o Thomas Paley, o Lance Taylor e de brasileiro, mais importante dessa corrente atualmente, tem a Laura Carvalho. É, e. Bom, e aí tem mais uma, além dessas aí, tem mais uma corrente que eu preferi tratar separado, que é a Modern Money Theory, ou conhecido pela sigla MMT, é, que quem acompanha a economia pelas redes sociais, obviamente, está bem por dentro. E, assim, como eu falei, o, é, o primeiro capítulo do livro do Lavoie, que trata das diferentes vertentes pós-keynesianas, considera que uma das vertentes, além dos fundamentalistas, dos kalekianos, dos caldorianos e dos desafianos, é dos institucionalistas, que o institucionalismo é uma coisa antiga, existe desde o tempo tanto do John Kenneth Galbraith quanto do James Galbraith, que foram dois notórios institucionalistas. E para ele a MMT seria uma ramificação do institucionalismo, que é uma que é uma das correntes do pós-keynesianismo. E aí a MMT é influenciada tanto pelo institucionalismo, como eu já disse, e pela teoria estatal da moeda do Knapp, que é um alemão aí do início do século XX, pelo próprio Keynes, pela hipótese das finanças funcionais do Aba Lerner do final da década de 40 e pelas contribuições do Minsky a partir da década de 1960. E os mais notórios
economistas da MMT são Randa Ray, o Bill Mitchell e a Stephanie Kelton. Eu já fiz um vídeo específico sobre a MMT, quem quiser saber mais é só voltar para esse vídeo. Aí, além de todas essas correntes aí que eu falei, tem mais dois prós-keynesianos que não dá para dizer que são específicos de nenhuma corrente específica, mas tenta juntar as ideias de todo mundo. E um é, como eu falei, o Marc Lavoie, e o outro é o Felipe Arestes. E aí alguns podem ter interesse até em estudar, fazer um mestrado, um doutorado em algum programa pós-keynesiano. Aí, aí eu indico, como falei, não estão nas universidades com mais prestígio do mundo, mas ainda assim estão em ótimas universidades no mundo inteiro. Dá para encontrar um programa de pós-graduação pós-keynesiano. E o pós-keynesianismo tem uma força razoável no Brasil, não dá nem para dizer. No Brasil dá para dizer que está quase perto do mainstream, da influência até entre economistas que trabalham mais na Ampec, tá principalmente os pós-keynesianos no Brasil estão principalmente nos institutos de economia da Unicamp e da UFRJ, embora também tenha pós-keynesiano em outras faculdades de economia no Brasil também. Aí fora do Brasil, também é importante dizer, a Associação Keynesiana Brasileira, conhecida pela sigla AKB, é uma das mais importantes organizações pós-keynesianas do mundo. Bom, aí fora do Brasil, que tem de pós-keynesianismo, de pós-keynesianos, pode encontrar nos Estados Unidos, pode encontrar na Universidade de Kansas, Missouri, na Universidade de Utah, aí também no Levy Institute e na New School, ambas em Nova York. E ainda também dá para encontrar na Universidade de Massachusetts, em Amherst. Aí na Inglaterra é possível encontrar pós-keynesianos, obviamente, em Cambridge, que é um dos berços, e também na Universidade de Leeds. E aí na França é possível encontrar na Universidade de Paris 13, na Alemanha é possível encontrar na Berlin School of Economics and Law, e na Itália é possível encontrar na Universidade de Pisa, e ainda tem em Newcastle, na Austrália. Aí, bem recentemente, apareceram maiores preocupações pedagógicas até dos pós-keynesianos de transmitir suas ideias para estudantes até mesmo de graduação em economia. Aí, dois livros textos mais importantes feitos pelos pós-keynesianos que eu sugiro utilizar nos cursos de economia, um é o do Post-Keynesian Economics, do Marc Lavoie, e o outro é um livro-texto de macroeconomia feito pela turma da MMT. Bom, aí são as referências que eu usei no vídeo. Aí o próximo vídeo da série será as mudanças na macroeconomia mainstream depois da crise de 2008. Aí eu vou discutir se as ideias dos pós-keynesianos se tornaram mais próximas do mainstream, como muita gente achou que poderia acontecer em 2008, ou não. Isso vai ser tema para o próximo vídeo.